Olá, meninas, tudo bom? Hoje é domingo, 3 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 27º dia da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo, e hoje nós vamos falar sobre a nossa alma. O texto-chave está em Mateus, capítulo 16, versículo 26. Irmãs, nós estamos falando das nossas 5 casas, e essas 5 casas, eu deixei aquela fotinho, vou deixar hoje de novo para a gente relembrar, que é a terra, a nossa casa física, que nós já falamos, o corpo, também nós já falamos, e aí lá no desenho tem a mente e a alma, só que mente e alma é tudo junto, então vai ser uma e a outra, a última vai ser o espírito, tá bom? E hoje nós vamos falar da nossa alma, nós vamos entrar aí nessa casa que é a nossa alma. A alma, ela é um conjunto de coisas, né? Ela é um conjunto da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções. Essas 3 coisas na nossa vida, mente, vontade e emoção, ela compõe a nossa alma. E essas 3, ela gera a nossa personalidade. Porque uma pessoa, ela é composta pela mente, pela vontade, pelas emoções. Então, a alma ela é uma coisinha muito complexa, muito difícil de falar, muito difícil de entender muitas vezes. E a gente vai ler esse texto aqui, porque ela fala assim, vamos lá, Mateus 16, no 26, fala assim: Pois que aproveita o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então, a alma, por ela ser difícil da gente compreender, porque nós estamos divididos em 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. Então, a alma, por ela ser difícil de entender, a gente às vezes vive e não dá muita atenção a essa parte da nossa vida. E depois que nós nos convertemos, depois que a gente aceita Jesus, depois que a gente decide buscar crescimento no Senhor, a gente entende que a alma ela é complexa e a gente entende que nós precisamos submeter essa alma ao poder do Espírito Santo. A alma, irmãs, ela é uma parte de nossa indomável. Ela é um pouco indomável. A gente precisa colocá-la debaixo da liderança do Espírito, porque se a gente deixa a nossa alma viver como um cavalo sem freios, sem disciplina, aí a nossa vida fica um pouco bagunçada. Então a gente precisa compreender, ter essa concepção sobre alma. Quanto mais você aprender sobre isso, mais você vai conhecer sobre a alma e mais você vai descobrir quem você é. E vai ser mais fácil da gente lidar com as coisas da vida. Então a gente vai ter um pouco de entendimento e vai aprender a lidar com a alma e com a nossa vida, o que acontece conosco, o que acontece com as nossas emoções, com a nossa vontade, com a nossa mente. E como eu falei do corpo e falei dos 5 sentidos, e eu quis falar, quando eu quis falar do corpo, eu falei dos 5 sentidos, que são tão importantes para a gente, que a gente às vezes não dá muita atenção, e a gente precisa treinar, né? A gente precisa treinar nosso corpo, a gente precisa treinar os nossos 5 sentidos para a gente ter um corpo mais alinhado, para a gente viver mais direcionado, e muito mais tem que ser feito com a alma. Porque se nós muitas vezes não conseguimos treinar, lidar com coisas que a gente vê, né, com coisas que a gente usa diariamente, que é nossos 5 sentidos, imagina a alma, que a gente não vê, que a gente não entende muito bem como funciona dentro da gente. Então é um aprendizado muito rico. Eu acho que é um aprendizado para a vida inteira. Ninguém sabe tudo sobre a alma, nós estamos aprendendo ainda. Então, esse texto é o texto-chave. E olha só, às vezes a gente usa esse texto só para dizer que se a gente viver no mundo, a gente pode perder a nossa alma. Mas eu quero usar ele de uma forma também, levar a gente a pensar diferente. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Irmãs, esse viver, o que adianta ganhar esse mundo inteiro? É realmente a gente viver de qualquer maneira, viver sem se submeter ao Senhor, sem buscar entendimento, sem buscar essa vida no Espírito, na palavra, que nós vamos depois, quando a gente falar de Espírito, a gente vai aprofundar nisso,
mas é a gente viver de qualquer maneira e quando chegar no fim, a gente perceber que a gente perdeu a nossa alma, a gente perdeu a nossa identidade, a gente perdeu a nossa conexão com Deus, a gente perdeu a pureza, a gente perdeu a bondade, a gente perdeu o amor. Então isso significa perder, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Às vezes pessoas tão famosas, né, que fizeram tantas coisas, grandes coisas, grandes artistas, e foi vivendo de qualquer maneira e de repente chegou no fim e perdeu a sua alma, perdeu sua identidade, não sabia quem era, não sabia valorizar os dons que Deus deu. E Deus não quer que a gente perca a nossa alma, irmã. O Senhor veio salvar a nossa alma. Então eu quero que fique bem claro que a alma, ela é esse conjunto, né, da mente, da vontade, das emoções. Nós vamos estar falando durante a semana sobre cada um desses aqui. Então, irmãs, às vezes nós estamos vivendo e conquistando e perdendo a nós mesmas, né, no dia a dia. Vamos lá em Gênesis, capítulo 2, no versículo 7. Gênesis 2, espera aí um pouquinho. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quando Deus formou o homem, né? Nós já falamos desse texto também. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então aqui é a figura das três coisas, né? O homem é um corpo que veio do pó, o Senhor soprou o fôlego de vida, que é o espírito dele, e ele passou a ser alma vivente. Todos nós, irmãs, somos especiais para o Senhor por ter uma alma diferente. Você é diferente de mim, você tem dons diferentes de mim, você faz coisas diferentes, nós fazemos coisas diferentes, nós temos talentos diferentes. E Deus ama toda a humanidade, ama toda a alma por causa dessa diversificação, né? Essa diversificação que cada um de nós tem. E Jesus, quando ele veio para salvar nossa alma. E vamos ler também agora Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio 4, no versículo 29, fala assim: de lá buscará ao Senhor teu Deus e achará quando buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. O que acontece que muitas vezes a gente está buscando a Deus, a gente crê em Deus, a gente quer viver coisas com Deus, mas a gente não consegue romper. Há coisas que nos prendem. Isso, maioria das vezes, irmãs, é a nossa alma. A gente deixou Jesus entrar, Jesus bateu na porta, Jesus entrou na nossa casa física, entrou na nossa casa corpo, mas a gente ainda não deixou ele penetrar no mais profundo da nossa alma. Quando eu disse aqui que a alma, ela é a mente, a vontade e as emoções. Irmãs, é nessa alma que está tudo que você vive, todas as suas emoções, suas lembranças, toda dor, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos. Então, muitas vezes, nós não abrimos a nossa alma para o Senhor. Então, tem vários textos, e um desse texto aqui está dizendo que nós vamos buscar ao Senhor, mas nós vamos encontrar Ele quando a gente buscar Ele de todo o coração e de toda a alma. O coração está muito ligado à alma, né? O coração também, a gente acha que é só a parte física, mas ela também está ligada entre a nossa alma, o nosso espírito. Então, nós somos um ser muito complexo, muito complexo. Hoje eu quero indicar um filme, tem tempo que eu não indico um filminho, né, irmãs? Eu quero indicar um filme que chama Soul, uma viagem com a alma, em português, né? Aqui em inglês chama Soul, Soul é alma, e em português ficou Soul, uma viagem com a alma. É um filme maravilhoso. Eu acho que eu assisti 2 ou 3 vezes. Ele é um desenho, como se fosse um desenho da Disney. E é muito interessante, tá? O personagem, ele é um professor de música que era cristão, mas que o sonho dele era ser famoso na música, no talento. E
eu não sei onde passa aí no Brasil, tá, irmãs? Eu sei que é na Disney, canal da Disney. Eu não sei se tem outros lugares. Ele saiu, acho que no começo do ano passado. E quando eu vi o anúncio, eu disse, eu tenho que assistir esse filme. Porque é um assunto muito incrível falar da nossa alma. E esse filme mostra esse homem que tinha uma vida simples, corrida, como todos nós, trabalhando, sonhando. Mas algo que me chamou muita atenção no filme, e que minha mãe já fala isso há anos e eu não entendia muito, eu já falei disso nas outras caminhadas, que ela usa uma expressão, quando você está muito focado em uma coisa, ela usa uma expressão assim, você está muito invocado com uma coisa só, né? Desde nova, quando ela via a gente muito com uma amiga só, ou indo na casa muito de uma pessoa, ou querendo só ler, por exemplo, que eu gostava de ler, ou só ouvindo um tipo de música, alguma coisa demais, ela fala, você está muito invocada com uma coisa só, isso não é bom. E quando eu vi esse filme, tem um detalhe no filme que explica que ele corria tanto atrás do sonho dele, assim, ele só pensava naquilo, que ele ficou muito invocado só com isso. E isso estava fazendo ele perder a alma. E é interessante demais, mas assistem que vocês vão entender a história. E ele morre, Deus dá uma chance para ele, né, lá. É muito interessante, eu amei. E uma coisa muito forte no filme que falou comigo é o seguinte, uma pessoa que ela fica muito invocada com uma coisa só, ela acaba virando uma alma perdida. Então o filme ele é um desenho, mas você tem que ter atenção para você pegar as coisas bem profunda, porque ele é bem bacana. Eu acho que é a melhor definição que eu já vi de alma, melhor explicação, tá? É bem interessante. Eu não sei nem te explicar, mas eu fiquei maravilhada. Por mim, eu queria assistir toda hora. E eu não sou de assistir um filme mais de uma vez. É muito raro eu assistir um filme mais de uma vez. Porque como eu tenho uma memória muito boa, eu já assisto, já guardo tudo na minha cabeça, então eu não gosto de ficar vendo de novo, porque eu vou ficar lembrando de tudo que eu já vi. Mas enfim, o Senhor quer despertar a gente a entender um pouco da nossa alma. Nós precisamos nos conhecer, mas nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos saber quais são os nossos talentos, nós precisamos saber por que nós ficamos de certa maneira, por que a gente fica irritada de vez em quando. Tem gente que já acorda assim, né, mal-humorada, irritada, de uma hora para outra você muda. Por que a gente está frustrado? Por que a gente deixou para lá certos sonhos? Por que a gente corre atrás só de uma coisa? Então é muito interessante a gente descobrir sobre a nossa alma, e nesses dias aqui, os próximos dias, nós vamos estar falando dessa casa que é a nossa alma, e essa casa habita a sua mente, a sua vontade, as suas emoções, e nós precisamos nos conhecer, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você viver 60, 70, 80 anos, irmã, sem se conhecer, né? Talvez até vai ser salvo, sim. Deus vai te salvar, vai te livrar da morte eterna, vai te livrar do inferno. Mas chegar lá você não viveu o que Deus queria. Deus vai dizer, eu te chamei para ser uma pintora, eu te chamei para ser uma escritora, eu te chamei para ser uma professora, eu te chamei para ser uma médica. O que você fez da sua vida, minha filha? Você ficou correndo atrás do vento e você perdeu a sua essência. Então, perder a alma, irmã, não é só ir para o inferno, tá? É você perder quem você é aqui na Terra também. É você viver, mas viver perdida, viver uma alma perdida, uma alma sem rumo, né? Vamos ler agora Salmos 42, no versículo 11, fala assim: Por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Quando o bombardeio da vida vem, ela afeta a nossa alma. E a gente tem que aprender a falar com a nossa alma. Hoje eu estava decidindo qual canção eu ia colocar. Fiquei muito tentada a colocar a canção Aquieta Minha Alma, que é meio
Acho que é tudo a ver, mas eu encontrei uma canção nova do Anderson Freire que chama Alma. Eu gostei e vou colocar aqui pra gente ouvir hoje, tá bom? Então, aqui está dizendo, por que você está abatida, ó, minha alma? Então, tem dias na nossa vida, irmãs, nós vamos ter que começar a dar atenção a essa parte da nossa vida, essa casa. Como é que está essa casa? Como é que está a sua casa da alma? Como é que a sua alma está? Será que ela está toda coberta de escuridão? Nesse desenho que vai falar tem uma área lá, como se fosse a área do céu, uma área lá no além, né? Que é para onde vão as almas perdidas. Essas almas perdidas, elas podem até estar vivendo na Terra e ser alma perdida. E aí ela vai se cobrindo de uma crosta, uma camada negra, e aí vai vivendo ali dentro daquela escuridão, não consegue romper, não consegue sair daquilo, aquilo vai virando uma prisão. E assim somos nós também, irmãs. Quando nós não entendemos a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, quando essas três coisas não estão saudáveis, não estão cuidadas, não estão direcionadas, não estão nutridas, não estão entendidas, a gente vai virando essa alma perdida. E essa alma perdida vai entrando para dentro de uma crosta negra, vai se formando uma crosta sobre nós, e a gente não consegue romper, a gente não consegue, a gente anda, a gente vive, a gente come, mas a gente não está vivendo de verdade. Então, Davi, ele dizia aqui, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Esse salmo diz, né? Peraí, vamos ler também, 42:2 fala assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Eu lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povos e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegrias e louvores, multidão e festas. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele, meu auxílio, Ele é meu auxílio e Deus meu. Eu sinto abatido dentro de mim a minha alma. Eu lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e nos montes Hermon e no outreiro de Misa. Não vou ler tudo, mas leia o Salmo 42, irmãs, que fala dessa como que eu falo? Dessa crise que vem dentro da nossa alma. Vez ou outra vem uma crise dentro de nós, e se você não conhece o seu Deus, se você não conhece quem você é, se você não consegue discernir de onde veio esse ataque, se veio de fora, se veio de dentro, se foi algo que a gente deixou sem resolver, sem colocar para fora. Por isso que o salmista aqui, ele está orando e ele se expressa e ele coloca para fora, né? Lembra que eu disse do meu patrão que ele perdeu uma pessoa conhecida e ele disse para a esposa dele: o que eu estou sentindo? Ele disse: eu estou sentindo frustrado, eu estou sentindo triste, eu estou sentindo sem entender. Então nós precisamos conversar com Deus. Quando nós formos orar, a gente abrir o coração e dizer: Pai, olha minha alma está inquieta, minha alma está triste, minha alma está abatida, minha alma está com medo. E aí você vai liberando para que Deus possa entrar, né? Você está abrindo a porta da sua alma para que o Senhor entre, porque muitas vezes, irmãs, nós deixamos Deus entrar só na casa terrena, só no corpo. Entra no meu coração, alegra um pouquinho e tá ótimo. E não é isso que Deus quer. Deus quer ir além. Vamos aqui em Mateus, no capítulo 22, versículo 37. Mateus 22, 37 fala assim: Jesus disse o grande mandamento, né? Mestre, deixa eu ler o 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, é amará o teu Deus, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, perguntaram para Jesus qual é o grande mandamento. Muitas vezes nós queremos servir a Deus, nós queremos ser especial, nós queremos ser servos fiéis, e a gente faz tanta coisa para Deus, mas Deus está dizendo que o maior de tudo é você amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, a nossa função na vida, irmãs, é a gente guiar a nossa alma. A nossa alma precisa ser treinada, ela precisa ser guiada. E você vai ver nesse filme que fala dos 5 sentidos também, que é muito interessante, que os 5 sentidos, ele desperta o nosso espírito, ele desperta a nossa alma. Então, tem coisas que confortam a nossa alma. Mas as dores na nossa própria alma, porque a alma ela é um ser indomável, eu vou dar esse nome, tá, irmãs? Eu que estou dando esse nome, é uma definição minha, da minha cabeça, é o que eu percebo como a alma, ela é como um cavalo indomável. Nós vamos falar muito do cavalo indomável de hoje até terminar quando fala mente, vontade e emoção. Tudo isso aqui é um pouco indomável e a gente tem que aprender a colocar rédea, colocá-la no lugar. A gente tem que aprender também a cuidar da nossa alma. Eu falei que o Shabat, a celebração do Shabat, ela toca nesses 5 sentidos, quando você se alimenta, você orou. Isso tudo vai acalentando a nossa alma. Não é passando a mão e mimando, mas é aquieta a minha alma. Aquieta a minha alma, então ela vai se aquietando, e quando a alma está mais quieta, é mais fácil você ensinar ela, é mais fácil você disciplinar ela, tá bom? Bom, irmãs, para terminar, vamos ler Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23, fala assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo, e vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha que tremendo que Deus, ele quer nos santificar, ele quer nos preparar, ele quer nos alinhar nos 3, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. É por isso que esses dias, por isso que essa caminhada, irmã, eu estou focando na gente mexer em bastante coisas para a gente crescer. Porque se a gente não nos conhecer, nós não vamos crescer. Não vamos crescer. Nós vamos viver um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas nós não vamos ir a fundo. E Deus está nos chamando a ir a fundo. É tempo de ir a fundo, é tempo de amar Ele de verdade, é tempo de experimentar um amor de verdade. Muitas de nós, irmãs, dizemos que servimos a Deus, mas a gente nunca experimentou o amor do Pai. Nesses dias eu quero desejar do fundo do meu coração que o Espírito Santo derrame sobre você algo especial, uma paz sobrenatural na sua mente, um domínio na sua vontade e uma cura nas suas emoções. E ao fazer isso, ele vai estar aquietando a sua alma. Nesses dias eu desejo também que nós venhamos levar a nossa alma a amar ao Senhor. Muitas vezes a gente diz que ama o Senhor e a gente ama de coração, a gente ama da boca para fora, mas a nossa alma, o mais profundo do teu ser, quem verdadeiramente você é, precisa amar, conhecer esse Deus que dizemos que servimos. Então essa é a mensagem de hoje e é um despertar para que a gente comece a colocar essa alma, entender quem é essa alma, entender as partes da nossa alma, entender como que ela está, né? Se ela está livre, se ela está indomada, se ela está livre no Senhor, se ela está indo tudo bem com ela, ou se ela está virando uma alma perdida, que já não sabe nem quem é mais, já não sabe quem você é, quais são os planos de Deus para sua vida, quem que Deus te criou para ser, e a gente pegar essa alma e submeter a ela ao poder do Espírito Santo que habita em nosso espírito. Então, é isso que nós vamos estar falando nesses dias. Essa é a palavra de hoje. Eu desejo que você receba a sua porção. Se você puder encontrar, não deixe de assistir o filme,
tá? Quem assistir depois me conta. E ouça a canção. E tem, assim, amanhã, a partir de amanhã, a irmã tem uma semana de vitória, tá? Que o mês de outubro na nossa vida, ele seja um mês de grandes decretos, e da gente viver grandes decretos, da gente viver grandes transformações. E é isso que eu desejo para você. Um beijo, fica com Deus e eu vou orar. Pai, nós colocamos a nossa alma na Tua presença. Queremos Te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor da terra, que é a nossa casa como ser humano. Tu és o Senhor da nossa casa. Tu és o Senhor do nosso corpo. Tu és o Senhor da nossa alma. Nesses dias vamos estar dedicando a nossa alma ao Senhor. Fale conosco, Pai. Nos leva no profundo da Tua palavra. Nos corrija, nos disciplina. Porque o Senhor diz que o Senhor corrige a todo filho que ama. E nós somos filhas amadas do Senhor. Aquieta a alma das minhas irmãs, Senhor. Aquieta a minha alma. E que a gente venha saber que o Senhor é Deus. E que ainda vamos Te louvar. Às vezes podemos estar passando algo que está tirando a paz da nossa alma neste momento. Mas aquele que é o Todo-Poderoso ainda vai alegrar a nossa alma. Porque o Senhor faz na hora certa os Teus milagres. Obrigado por cada irmã. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Fiquem com Deus, irmãs.